A gente viu essa pesquisa de hoje, tem sido contestada pelo Flávio, os petistas têm comemorado, mas uma coisa é certa, quase todas as pesquisas mostram um problema para Flávio Bolsonaro em 2 estados, São Paulo e Rio. E por isso ele foi aconselhado a aumentar a presença nesses 2 redutos eleitorais. A gente está falando aqui no colégio eleitoral mais populoso do Brasil e no terceiro mais populoso do Brasil. No meio do caminho tem Minas Gerais. É importante que um candidato que queira vencer a presidência esteja bem nesses locais. A gente sabe, São Paulo, Lula nunca ganhou as eleições de São Paulo, dificilmente ganhou no Rio de Janeiro nas últimas eleições, mas ele compensa no Nordeste. Para o candidato de direita, é importante fazer uma diferença no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essas últimas pesquisas eleitorais apontam que hoje o desempenho do senador nesses 2 colégios eleitorais é inferior ao de Jair Bolsonaro em 2022. Eu não estou falando da pesquisa nessa altura do campeonato, eu estou falando do resultado final. Jair Bolsonaro venceu em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas a diferença é a margem. Se a margem é grande o suficiente para compensar a vantagem de Lula no Nordeste. Por isso que dirigentes de direita aconselharam a Flávio Bolsonaro mergulhar nos próximos dias em São Paulo e no Rio de Janeiro, esses 2 importantes colégios eleitorais do Brasil. Como eu já disse, Lula tem vantagem no Nordeste, por isso que houve essa orientação para Flávio Bolsonaro neste momento. A região concentra parcela exponencial de eleitores indecisos. Essa pesquisa Genial Quest, o Telcur bem analisou de manhã, a maioria dos indecisos hoje está no Sudeste e no Sul. Principalmente mulheres de centro. Além de Rio de Janeiro, o terceiro maior colégio eleitoral do país, seu berço político da família Bolsonaro. Não ter o resultado bom no Rio de Janeiro é preocupante. Em 2022, uma vantagem menor do que a esperada de Bolsonaro sobre Lula no estado de São Paulo foi um dos fatores apontados como determinantes para a eleição do petista. São 3 fatores que levaram à vitória de Lula no segundo turno de 2022. Um crescimento na Bahia e no Ceará e um desempenho menor do que o esperado de Jair Bolsonaro em São Paulo. Por isso, o diagnóstico é de que Flávio precisa urgentemente avançar na região metropolitana de São Paulo, isso com a ajuda de Tarcísio de Freitas, favorito na disputa ao governo de São Paulo. A campanha de Flávio aposta ainda um protagonismo da administradora Daniela Marques, ex-presidente da Caixa. Ela é cotada para ser a ministra da Fazenda de uma gestão do senador, caso ele seja eleito, e ela poderia ajudar no tete-a-tete com o setor produtivo. Daniela, que tem montado aquele programa que o Flávio deve anunciar nos próximos dias, agora que são elas, que é um programa focado para as mulheres, exatamente para introduzi-las mais forte no mercado de trabalho. Equiparação salarial também é uma das propostas. Hoje, Flávio tem vantagens sobre Lula em homens e jovens, enquanto Lula tem vantagem sobre Flávio entre idosos e mulheres. Tainá Falcão, o Rio de Janeiro se tornou uma pedra no sapato para Flávio Bolsonaro. Primeiro, Lula está com um desempenho superior ao que teve nas eleições de 2022. Segundo, a Operação Carne e Unha, que pegou vários aliados de Flávio Bolsonaro com vinculação com o Comando Vermelho e grupos milicianos que foram para trás das grades. E há um temor da própria campanha de Flávio Bolsonaro que novos aliados apareçam e que isso pode, de uma certa forma, desgastar a imagem do senador. Bom, agora é esperar essa intensificação do Flávio Bolsonaro no seu próprio reduto eleitoral, onde está essa confusão, Gustavo Uribe, e qual vai ser a posição dele sobre o palanque lá, né? Essa é uma grande preocupação, principalmente agora que não tem o Centrão junto com ele, não tem PP e União Brasil, né? Que se declararam neutros agora, então, nessa disputa até o momento.